Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui eu também estou bem aqui, graças a Deus. Vou dar aqui continuação na segunda parte da sequência de vídeo, né, da mensagem do irmão Brando, do profeta de Deus. Eu vou ler aqui uns 3 versículos do livro de Apocalipse e logo após estarei dando continuação na leitura da mensagem a revelação de Jesus Cristo. Dedicação às 7 igrejas da Ásia. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Graças a Ti, Senhor. Amém. O escriba, não autor deste livro, é São João, o Divino. Historiadores concordam que ele viveu a última parte de sua vida em Éfeso. Embora no tempo da composição deste livro ele estivesse na ilha de Patmos. Não é a história da vida de João, mas é a revelação de Jesus Cristo nas futuras eras da igreja. No versículo 3 é chamado de profecia, e isso é realmente o que ele é. Este livro é usualmente denominado a revelação de São João, mas isso é incorreto. É a revelação de Jesus Cristo dada a João para os cristãos de todas as eras. É o único livro em toda a Bíblia que foi escrito pelo próprio Jesus, através do aparecimento pessoal a um escriba. É o último livro da Bíblia. Não obstante ele fale do princípio e do fim das dispensações do Evangelho. Agora, a palavra grega para revelação é apocalipse, que significa desvelar. Este desvelar é perfeitamente descrito no exemplo de um escultor desvelando sua obra de estatuária, expondo-a ao espectador. É um descobrimento revelando o que estava previamente escondido. Ora, o descobrimento não é apenas a revelação da pessoa de Cristo, mas é a revelação de suas obras futuras nas 7 eras da igreja vindouras. A importância da revelação pelo Espírito a um verdadeiro crente jamais pode ser superenfatizada. A revelação significa mais a você do que talvez você se dê conta. Agora, eu não estou falando acerca deste livro de Apocalipse e você. Eu estou falando acerca de toda a revelação. Ela é tremendamente importante para a igreja. Você se recorda em Mateus 16, onde Jesus fez aos discípulos esta pergunta: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.
E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os católicos romanos dizem que a igreja está edificada sobre Pedro. Ora, isso é realmente carnal. Como poderia Deus edificar a igreja sobre um homem tão instável que negou o Senhor Jesus e praguejou enquanto o fazia? Deus não pode edificar sua igreja sobre qualquer homem nascido em pecado. E não era alguma pedra situada lá. E não era alguma pedra situada lá como se Deus tivesse santificado o terreno naquele lugar. E não é como os protestantes dizem, que a igreja está edificada sobre Jesus. Foi a revelação. Leia da maneira como está escrito. Não to revelou a carne e o sangue, mas meu Pai to revelou. E sobre esta pedra, revelação, edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre a revelação, sobre o assim diz o Senhor. Amém. Graças a ti, Senhor. Amém. Como soube Abel o que fazer a fim de oferecer a Deus um sacrifício apropriado? Pela fé ele recebeu a revelação do sangue. Caim não obteve tal revelação, embora ele tivesse um mandamento. Portanto, ele não pôde oferecer o sacrifício correto. Foi uma revelação de Deus que fez a diferença e deu a Abel vida eterna. Agora você poderia tomar o que o pastor diz, ou o que os seminários ensinam, e embora isto lhe seja ensinado com eloquência, até que Deus revele a você que Jesus é o Cristo, e que é o sangue que o limpa, e que Deus é seu Salvador, você nunca terá vida eterna. É a revelação espiritual que o faz. Agora, eu disse que este livro de Apocalipse é a revelação de Jesus e o que ele está fazendo nas igrejas durante essas 7 eras. É uma revelação porque os discípulos, eles próprios, não conheciam estas verdades registradas. Não tinha sido previamente revelado a eles. Você se recorda que eles vieram a Jesus no livro de Atos e lhe perguntaram: tu vais neste tempo restaurar o reino a Israel? E ele disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações. Aqueles homens ainda estavam pensando em Jesus como tendo um reino terrestre, porém era um reino espiritual que ele ia edificar. Ele mesmo não podia dizer-lhes acerca de seu lugar nele, pois o Pai não o tinha revelado a ele, mas agora após sua morte e ressurreição, e neste tempo particular em seu ministério medianeiro, ele é capaz de expor aqui nesta revelação de si mesmo a João o que sua glória e presença na igreja significariam e fariam. Nesta revelação, ele nos diz qual é o fim do diabo. Ele nos diz como vai tratar com o diabo e lançá-lo no lago de fogo. Ele revela o fim dos maus que seguem a Satanás. E Satanás odeia isso. Você já notou como Satanás odeia 2 livros da Bíblia mais do que todos os outros? Através de teólogos liberais e pseudocientistas, ele está sempre atacando o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. Nesses 2 livros nós encontramos a origem de Satanás, seus caminhos horríveis e sua destruição. É por isso que ele os ataca.
ele odeia ser exposto. E nesses livros, ele é exposto exatamente como ele é. Jesus disse acerca de Satanás: ele não tem parte em mim, e eu não tenho parte nele. O diabo gostaria de provar diferente isso, mas ele não pode. Portanto, ele faz tudo o que pode para destruir a confiança na palavra. Mas quando a igreja descrê de Satanás e crê na revelação do Espírito, mas quando a igreja descrê de Satanás e crê na revelação do Espírito da palavra, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Amém. Graças a Deus. Satanás, pessoal, odeia todos os livros da Bíblia, mas os dois livros que ele odeia mais é o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse, porque mostra o começo dele e o fim dele. Deixe-me apenas incluir aqui uma informação proveniente do meu próprio ministério, se você não se importar. Todos vocês sabem que este dom em minha vida é sobrenatural. É um dom através do qual o Espírito Santo é capaz de discernir doenças e os pensamentos dos corações dos homens e outras coisas ocultas que somente Deus poderia saber e então revelar a mim. Eu queria que você pudesse estar comigo e ver a face das pessoas quando Satanás sabe que vai ser exposto. Agora, não é acerca das pessoas que eu estou falando, é que Satanás tomou o controle de suas vidas através do pecado, da indiferença e da doença. Mas você deveria ver suas faces. Satanás sabe que vai ser exposto e as mudanças mais peculiares vêm sobre o semblante das pessoas. Satanás tem medo. Ele sabe que o Espírito de Deus está a ponto de deixar as pessoas saberem de suas obras. É por isso que ele odeia tanto estas reuniões. Quando nomes são citados e doenças reveladas, Satanás odeia. Agora, o que é isto? Não é adivinhação do pensamento, não é telepatia, nem é feitiçaria. É uma revelação pelo Espírito Santo. Esta é a única maneira de eu poder sabê-lo. É claro que a mente carnal chamará isto de qualquer coisa, menos de Espírito Santo. Deixe-me mostrar-lhe outra razão pela qual Satanás odeia este livro da revelação de Jesus Cristo na igreja. Ele sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. E ele não muda. E ele sabe isso muitíssimo mais do que 90% dos teólogos. Ele sabe que uma vez que Deus é imutável em sua natureza, então ele é igualmente imutável em seus caminhos. Assim, Satanás sabe seguramente que a igreja original em Pentecostes, com o poder de Deus, Marcos 16 em ação, é a verdadeira igreja que Jesus reclama como sua. Tudo mais é falso. Tem que ser. Tem que ser. Agora, recordem isto. Cristo na verdadeira igreja é uma continuação do livro de Atos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como o espírito anticristo entraria na igreja e a contaminaria, tornando-a morna, formal e impotente. Ele expõe Satanás, revelando suas obras, tentativa de destruição do povo de Deus e descrédito da palavra de Deus, até o tempo em que ele é lançado no lago de fogo. Graças a Deus, Senhor. Santo é o teu nome. É isso aí, pessoal. Eu vi aqui mais segunda parte da mensagem da revelação de Jesus Cristo. E no próximo vídeo, pessoal, estarei dando continuação desta mensagem maravilhosa. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.